Em trabalho colaborativo, a gente tem muita dificuldade para ter muito sucesso, muito resultado em tudo que a gente vai fazer na área corporativa. Então, esse sentimento, e o RPG, eu vim do RPG, né? Ele traz muito essa questão de contribuir para que as pessoas atuem em prol de um objetivo em comum. Então, que elas possam caminhar em prol de buscar coisas, de trilhar caminhos, que elas cheguem a um lugar comum, a um lugar de conquista. Então, acho que é o legal, assim, que a gamificação permite trabalhar com muita ênfase essa questão da colaboração e da comunidade, né? E o RPG traz isso, quando eu coloco as pessoas com habilidades diferentes, com poderes diferentes, nesse caso, e elas têm um objetivo a alcançar, elas podem contribuir, cada uma à sua maneira, cada uma com sua habilidade social específica, para que a gente possa chegar e caminhar num objetivo comum. Então, acho que o poder da gamificação, ele está muito no objetivo que você quer atingir. Se eu quero que aquele time atue de forma colaborativa, existem vários processos, vários elementos dos jogos que você pode trazer para dentro das empresas e que você contribui para que os times possam caminhar com um objetivo comum, mas com as suas diferenças. Isso é muito legal. As pessoas são diferentes, têm habilidades diferentes. Então, dá para fazer esse trabalho de comunidade muito bacana quando você atua com gamificação dentro do mundo corporativo. E é engraçado porque acho que uma outra coisa que alguns RPGs também incentivam, além da colaboração, né, de construir a história juntos, é da autonomia. Eu joguei ultimamente um que chama Tales from the Loop, que tem até uma série na Amazon Prime, que é baseada no mesmo universo, e é um RPG em que as pessoas interpretam crianças, né, na década de 80, mas ele tem uma pegada de que não é o mestre só que direciona a história, né? É explícito nas regras do jogo que os jogadores podem criar a história, inclusive a parte do universo, a parte que o mestre, ou que o narrador ou a narradora trariam. Então, tem muito mais protagonismo, tem mais autonomia, você tem mais autoralidade na história que tá sendo proposta, né? Então, acho que uma coisa que o RPG também traz é isso, é um incentivo a você ser protagonista, você ter autonomia em cima da história que está sendo contada, e enfim, e aí a gente transporta para outras coisas. Cada vez mais, acho que os jogos perceberam isso rapidamente, se sentir co-criador, né? E as empresas também estão percebendo cada vez mais, né? Algumas já oferecem percentual de ação ou uma participação mais significativa, seja com ideias ou com uma parte mesmo, né, da empresa maior. E acho que isso agora vai vir muito forte, junto também com esse olhar humanizado, né? Acho que essa explosão de inteligência artificial trouxe muito à tona esse papo do humano como centro, né? Como a base do que vai vir aí para frente de design também. Acho que essa sensação de eu estou co-criando esse mundo, essa realidade vai se tornar cada vez mais necessária para engajar e motivar as pessoas mesmo, né? Porque elas estão cansadas de receberem, né? Já estava aqui quando eu cheguei e eu vou ter que lidar com isso assim, não tem nada que possa ser feito. É assim, né? Acho que a gente está cada vez mais questionando essa questão de precisa ser assim, só porque sempre foi assim, né? Eu acho que a gamificação vem muito forte com esse intuito de mesmo? Será que precisa continuar sendo desse jeito? Será que a gente não tem uma revolução, um plano de olhar a ser feito, né? Que não seja de hardware, mas que seja de software, né? Acho que um pouco disso. Qual o seu ponto de vista a respeito de tudo que a gente está falando aqui desde o começo do nosso papo? Então, Davi, falando de um aspecto muito game designer, aproveitando principalmente a deixa do Rodrigo, antes de mais nada, sou fã de Robin Williams, sim, o ator. Infelizmente não está mais entre nós, mas já estou dando essa dica porque a minha fala tem muito a ver com ele. Se a gente for lembrar um pouco, a gamificação ela mexe com um sentimento, que é a emoção, o próprio sentimento de emoção. Você, então, dá o ar da graça, você mexe com a pessoa, você faz com que ela
cure, né? Como foi aquele exemplo dado pelo nosso próprio palestrante que está aqui conosco. Por sinal, muito interessante ter alguém aqui falando sobre isso hoje. E o que acontece? Apesar do corpo humano, biologicamente falando, ele ser tratado como um mecanismo, como um robô, né? Nós temos essa função. Nosso corpo ele é um mecanismo. Mas o que comanda o nosso próprio robô são sentimentos. E a arte, como vocês mesmos utilizaram falando da gamificação, ela mexe muito com a experiência, ela mexe muito com a sensação e com a emoção. E essa é a graça, que é o debate onde a gente fala sobre inteligência artificial chegando agora, que é o mesmo assunto liberado em 1999 no filme O Homem Bicentenário, com o próprio Robin Williams, que é um robô pode ter emoção, onde, na verdade, aquela pergunta, na verdade, não era sobre o robô e a inteligência artificial, mas sim sobre nós mesmos, meros mortais, porque dentro do nosso trabalho as coisas começam a ficar tão frias, tão pacatas, tão sem sensação, sem emoção, que tudo parece que são robozinhos fazendo o seu próprio meio de conduta, seu próprio meio de gesticular, produzir aquele item. E quando a gente descobre o uso, né, da gamificação, não vou nem dizer quando foi lançado oficialmente no termo, gamification, etc., não. Ele passa, então, a dar um ar, uma entonação melhor para a vida. Digo vida mesmo de funcionário, de vida, ponto. Não é nem a nossa vida social. Isso acontece indiretamente. Mas tem esse... Puxo agora para finalizar a minha fala, que é o seguinte... E, em contrapartida, olha como é que a gamificação ela é presente em 2 filmes que têm o mesmo ator e aborda o termo gamificação e emoção da mesma forma, só que com mensagens diferentes. A Sociedade dos Poetas Mortos. Aquele filme é exemplo de gamificação do começo ao fim. Você pega aquele filme e você pode destrinchar ato por ato, desde o simples momento onde ele consegue gamificar uma aula caminhando no jardim da escola. Ou seja, você pode gamificar a sua aula e você comprova por A mais B que você não precisa de uma sala de aula, estar usando o seu terno de professor de faculdade, nem os alunos precisam estar anotando nada. Senta no chão que a aula já tá acontecendo. Você gamificou. A sensação é outra, a emoção é outra, o engajamento melhora, você tem uma produtividade muito maior. Perceba, eu começo fazendo uma analogia para que todo mundo se encaixe e termino utilizando os termos técnicos. Gente, essa explicação foi gamificada também. Experiência, então, né? Isso é gamificação. Obrigado, Hugo. Experiência. Em educação, Sociedade dos Poetas Mortos, um clássico, né? Já devo ter assistido umas 18 vezes no mínimo. Existe um conceito que é muito tratado hoje em dia, né? Aliás, só para complementar aí, Aristóteles já dava aula no jardim, no século III a.C. Então, Aristóteles já gamificava de alguma forma, né? Mas, trazendo um pouco mais para os nossos dias, né? 2.300 anos para cá, né? Existe um conceito hoje na educação que é o de PBL, né? Que é o Problem Based Learning, que é o aprendizado baseado em problemas, né? Eu faço o caminho oposto, né? Ao invés de eu partir da teoria abstrata para a realidade, eu pego um problema da realidade e já faço com que o estudante tenha essa interação com a realidade. Mas falando da jornada Quest, a gente tem muito foco nessa questão da experiência, né? É muito importante que a pessoa ela faça esse processo de imersão dentro da narrativa ali do storyteller que a gente criou. Porque eu acho que tudo parte da experiência, né? Tudo parte do que você está sentindo. E eu acho que me conecto muito quando o Igor fala, né? As emoções, né? Eu lembro lá, com 12, 13 anos, participando das primeiras sessões de gamificação, dos primeiros jogos de RPG, e aquilo me emociona, né? Então, a gente tem muito esse cuidado, assim, de causar esse impacto imersivo em todos os candidatos que vêm para a Quest. Até porque, qual o grande desafio em processos, muitas vezes, de atração e seleção? É você engajar o candidato até o final. É ele querer estar participando daquele processo, porque ele tem um sentimento de estar o tempo inteiro sendo testado, o tempo inteiro estão avaliando ele, como é que ele vai olhar. Então, quando você faz esse processo imersivo, o primeiro impacto que ele tem não é numa entrevista tradicional, mas é um processo divertido e leve, que tira ele da zona de conforto, mas ao mesmo tempo traz ele para um momento de diversão, para um momento lúdico, né? Então, acho que esse poder da gamificação faz com que a gente consiga visualizar a pessoa real.
Eu acho que tem tudo a ver, né? Qualquer jogo, se a gente for pensar, ele é um PBL. Se for olhar um jogo, sei lá, de sobrevivência zumbi, ele começa te trazendo um problema, né? Ó, tem um mundo que tem essas questões, o seu objetivo é levar a menina para lá, ou é sobreviver, ou é achar o cristal mágico, não sei o quê. E aí você vai se desenvolvendo, né? Você vai desenvolvendo maestria ali naquele jogo, com aquelas ferramentas, para ir evoluindo e resolvendo o problema da forma que o jogo permite, né? Então eu acho que são dois conceitos que estão intimamente ligados. Até por conta desse PBL, né? Já tem essa nova sigla que é o GBL, né? O Game Based Learning ali, que é a aprendizagem baseada em jogos ali. Uma abordagem mais educacional, que usa jogos geralmente de computador, para ensinar os alunos de maneira divertida, envolvente e motivacional. O GBL, um grande exemplo é o Duolingo. Ele tem a característica de ser especialista em alguma coisa, trazendo esse exemplo, em ensino de línguas. Então, ele ensina línguas e ele tem toda uma gamificação baseada na aprendizagem, né, que é diferente do LMS. E é diferente, por exemplo, da Gamific, da proposta que a Gamific tem a oferecer, que vai além do LMS, vai além do GBL e que é gamificar a performance, seja para aprender alguma coisa específica, seja para aprender alguma coisa aleatória, seja para aumentar a capacidade de entrega, ou a qualidade na entrega, ou aquilo que a gente quer evoluir ao longo da jornada, habilidade, competência, atitude, conhecimento, comportamento, onde a gente vai colocar o incentivo ali, onde está o problema, onde nós vamos resolver. E então, é bem legal. O GBL tem ganhado muito mercado, né? Ensino de violão, Cifra Club. É um GBL, de certa forma, tem um pouquinho de gamificação e assim por diante.